Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 2 de janeiro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações e ajuda esse canal a continuar crescendo. E não esquece que no final do vídeo tem as grandes probabilidades de over HT, 1,5, 2,5 e ambas marcam. 9h30 da manhã na Escócia, eu começo o meu dia trabalhando Rangers e Celtic, talvez um dos maiores jogos, os maiores clássicos que a gente tem, as maiores rivalidades que a gente tem no planeta Terra. É uma rivalidade que envolve religião, que envolve história e que obviamente os dois disputam ali não só a liderança da competição, a gente pode colocar aqui o Rangers em perseguição ao Celtic com 9 pontos atrás, o melhor mandante Rangers enfrentando o melhor visitante Celtic, e se a gente colocar aqui no histórico do título da Premiership, né, a gente vai ver que somente ali em 2020, 2021, quando o Rangers era treinado pelo ídolo do Liverpool, Steven Gerrard, que o Rangers conseguiu interromper uma sequência gigantesca de título do Celtic. Ou seja, os dois ficam ali trocando farpas, né? Desde, pelo menos até aqui o que tem aparecido, desde 98, 99, o Celtic amplamente soberano em relação a esse confronto. Muito difícil de trabalhar, vou ser bem sincero, já trabalhei vários clássicos entre Celtic e Rangers, mas a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro, é uma troca de superioridade muito constante. Então, para você que vem trabalhar match odds, você tem que ter uma atenção extremamente redobrada. Não é o tipo de jogo que você consegue fazer alguma coisa em paralelo ou olhar outro jogo em paralelo e manter uma posição aberta. Não é um jogo que muda muito a qualquer momento em relação a algum acontecimento decisivo, uma expulsão ou um gol de uma equipe que se desespera e vai para cima. Por quê? Essas equipes se enfrentam mais de 2 vezes por ano. Se eu não me engano, na Premiership elas se enfrentam pelo menos 3 vezes. É um campeonato com poucas equipes, né? São 12 equipes, mas elas se enfrentam várias vezes, porque são várias rodadas. Então, como o campeonato geralmente é decidido entre os dois, são nesses jogos que o Celtic e o Rangers têm chance de ou encurtar uma distância ou de até ampliar uma vantagem, que é o caso do Celtic aqui. O Celtic tem 54 pontos e pode ampliar. Eles se enfrentaram no comecinho, né, se eu não me engano foi na 6ª rodada, e o Celtic enfiou uma goleada de 4-0 no Rangers, né? E o Rangers tem tentado correr atrás, mas vacilou algumas vezes e o Celtic tem conseguido se distanciar. É muito difícil cravar que o campeonato já está decidido, não está decidido, porque eles se enfrentam essa vez e mais uma, então pelo menos 6 pontos o Rangers conseguiria tirar, mas tem que torcer para o Celtic vacilar fora de casa, dentro de casa. Isso o Celtic tem jogado muito bem, tá? De maneira geral, geralmente eu venho para trabalhar esse jogo, já vou até marcar aqui como correção de preço, tá? Se você não sabe o que é isso, faz o meu curso que você vai aprender, mas é uma situação bem tranquila de ser entendida, que é estar contra a pior equipe em algum momento do jogo, buscando um ajuste do preço, mas é o que eu falei, não dá para perder a atenção nessa partida, porque ele muda com muita agilidade. Se a gente buscar aqui rapidinho no PDF de apoio, acho que eu consigo passar aqui sem mudar a tela, a gente vai conseguir ver, pelo menos pelas cores você já consegue perceber que são duas equipes de elite. Então encontrar falhas defensivas ou dificuldades ofensivas nesse tipo de confronto é muito difícil. Você consegue ver que as duas equipes saem na frente com bastante frequência, o Celtic fora de casa até mais, né, porque é o melhor visitante, quase 90%. As duas equipes falham muito pouco, então esperar gol nesse duelo é uma expectativa muito boa de se criar. São duas defesas muito boas, são dois ataques experientes, muito bons. A gente vê aqui dois times também se assemelhando bastante no desempenho no primeiro tempo. Talvez o Celtic tenha uma defesa um pouco melhor do que a do Rangers no primeiro tempo, mas as duas equipes vencem a mesma quantidade. E o que eu consigo ver aqui, um pequeno ruído de diferença, é na segunda etapa. O Rangers é uma equipe mais sólida no segundo tempo, principalmente dentro de casa, que tem perdido muito pouco, né? Na verdade aqui no caso 0, né? E o Celtic, mesmo tendo um excelente desempenho fora de casa, no segundo tempo ele passa a sofrer mais gols. Talvez seja uma deficiência de cansaço, talvez seja uma questão física, talvez seja uma desatenção, isso pode acontecer com grandes equipes, né? Mas talvez seja aqui a janela onde o Rangers pode acabar tentando punir o time do Celtic. Vocês conseguem ver ali 16 gols do Rangers contra 18 do Celtic, então dá para esperar assim um segundo tempo mais movimentado para gols, mas uma defesa bem mais sólida do Rangers comparado com a defesa do time do Celtic. Então,
O Celtic sofre mais gols, perde mais, por mais que não seja um número tão grande, vence menos, e o Rangers pode aproveitar de alguma maneira esse tipo de oportunidade. Quando a gente fala de bolas paradas também, é um absurdo, né? São duas equipes que marcam muito. Acho que o maior destaque aqui fica para a quantidade de gols de escanteio marcado para o time do Celtic, né? E a gente tem aqui uma quantidade significativa de gols sofridos pelo Rangers nesse fundamento. Então a gente pode esperar também que as bolas aéreas levem bastante perigo nesse confronto. Em relação a gols, como eu falei, a expectativa é muito alta. Geralmente o confronto entre eles tem bastante gol, porque é um fator decisivo, é um jogo que decide campeonato, são 3 partidas que costumam decidir o campeonato. Então, geralmente quando uma equipe sofre, ela não se abala, ela vai para cima e a gente pode ter o espaço cada vez aumentando mais. Então, vou trabalhar correção de preço, vou trabalhar mercado, sempre muito atento ao jogo. Vai ser um jogo isolado dos jogos que eu quero trabalhar, então vai dar para ter uma atenção bem bacana por aqui. 13h na França, Lille e Reims não são equipes que eu tenho trabalhado com tanta frequência, tenho feito um monopólio do PSG na França, mas eu tenho de vez em quando, né, por conta dessa falta de oportunidade, observado com mais carinho algumas outras equipes. E tem um dado importante nesse jogo do Lille com o Reims que me chamou bastante atenção. Eu já vou dar um cenário para vocês que eu venho para tentar buscar leitura e oportunidade para trabalhar contra a pior equipe em campo, no caso direcionando para o não favorito, que é o Stade Reims. Acho que é assim que fala, tá? Por quê? Vamos lá. Dentro de casa, o Lille é o 6º colocado, dentro de casa tem 5 vitórias em 8 jogos, só perdeu 2 partidas, vem sofrendo gol com alguma frequência, mas a gente já vai falar sobre isso, e o Reims tem 1 vitória apenas fora de casa em 8 jogos. Não é uma defesa muito vazada, é uma equipe que tem sofrido poucos gols. Eu estou suando aqui porque realmente estou viajando, estou num lugar muito quente, né? Já volto para casa provavelmente daqui a alguns dias. A gente tem um time que vence pouco, mas não toma tanto gol. É um time que empata demais. Eu vou falar sobre isso também. Então, eu não preciso que o Reims perca. Se eu for trabalhar contra ele, basta que eu tenha uma correção de preço, que eu tenha um momento pior, né? Eu não preciso do gol para lucrar aqui, no caso de trabalhar contra o Reims, se eu tiver a oportunidade. Quando a gente vai falar aqui dos últimos jogos, o Lille, dentro de casa, ele vem dos últimos 5 jogos com apenas 1 empate e 4 vitórias, vencendo inclusive equipes como o Mônaco, que são equipes difíceis de se enfrentar. E o Reims, a gente tem alguns jogos sem derrota já, dá para ver aqui nos últimos jogos, só lá embaixo, nos últimos 2 jogos, vocês não estão vendo aí que ele perdeu, mas quando a gente filtra fora de casa, você vê que é uma equipe que tem sofrido pouco gol, como eu falei, mas tem dificuldade de vencer. Então o que eu vou buscar é momentos onde eu consiga estar contra o Reims, onde ele esteja de fato pior em campo, sem necessidade do gol, mas se vier o gol, obviamente, seria muito bom. Vamos puxar aqui para o PDF de apoio. A gente já consegue ver aqui pelas cores a dificuldade do time do Reims fora de casa, apenas 1 vitória, como eu falei, e é um time que sai na frente com pouca frequência, então não assusta tanto, isso não quer dizer que ele não possa abrir o placar, tá? O Lille venceu 5 das 8, como eu falei, e sai na frente 88% das vezes. E isso pra gente é muito bom, mas é aquela coisa, quando você está trabalhando contra a pior equipe, você não está precisando do gol, mas se ele vier, é sempre muito bom, tá? Fica sem sofrer gol poucos jogos, ou seja, é um time que provavelmente vai sofrer, a gente pode esperar isso, inclusive os últimos 2 confrontos entre eles, acho que foi 2-1, tá? Então a gente pode até esperar o Reims marcando, espero que eu não esteja dentro do mercado. Aonde que me chama mais atenção, né, por a gente não ter 2 times tão discrepantes assim, é o desempenho do Lille no primeiro tempo, tá? Vence muito mais do que o Reims, perde menos do que o Reims, só que aqui tem um fator perigoso, que é a quantidade de gols sofridos, tá? Então, estar contra o Reims e ficar tomando ataque constante, só confiando no ataque do Lille, não vai ser uma situação muito interessante. Então eu venho para esse jogo para tentar buscar pequenas janelas para estar contra o Reims, onde a superioridade do Lille seja de fato muito clara de se perceber e que a defesa do Lille esteja ganhando os duelos, principalmente os segundos duelos, para que eu não tenha o risco, e esse risco é obviamente eminente, de tomar esse primeiro gol do Reims, que não é uma equipe que sai tanto na frente, mas eu tenho um adversário que é o Lille, que tem sofrido bastante. Então eu vou tentar usar desse bom momento no primeiro tempo do Lille para tentar buscar essa correção do Reims, e se o gol vier a favor, é um bônus, né? Lembrando aqui que o ataque do Reims no primeiro tempo, ele é fraco, então isso pode ser sim um fator importante por aqui.
Pausa no vídeo para falar da Betfair, a maior exchange do mundo, está oferecendo R$200 de bônus no primeiro depósito. Caso você não tenha conta ainda, é só aproveitar no primeiro link da descrição. 2h30 da tarde na Inglaterra, nós temos o confronto entre Brentford e Liverpool. O Liverpool não vem bem das pernas no histórico fora de casa, né? A classificação aqui indica o Liverpool como visitante em 12º lugar. Isso para um time de topo, que está sempre disputando o título, é muito pouco. Só que a gente tem talvez um momento de virada de chave do Liverpool, assim como eu falei ontem do United, pode ser que a gente tenha uma virada de chave do Liverpool, que já vem jogando melhor em várias situações, venceu o Leicester de virada, com 2 gols contras, venceu o Aston Villa, venceu o Southampton, venceu o Tottenham, então já vem demonstrando uma melhora significativa no seu futebol, depois de ter começado muito mal a Premier League, mas ainda é assombrado pelos números. O Liverpool fora de casa realmente tem um desempenho muito ruim. O Brentford, quando a gente coloca dentro de casa, o Brentford tem 3 vitórias apenas em 8. Não assusta tanto. Mas se a gente pegar as últimas vitórias do Brentford, principalmente aqui contra os times maiores, a gente vai ver que o Brentford venceu o City fora de casa e venceu o time do West Ham fora de casa. Ou seja, eu tenho que respeitar. Por mais que eu tenha o time do Brentford apenas em casa em 4 jogos sem vencer, né? Empatou com o Tottenham. Depois de abrir 2-0, se eu não me engano, o Tottenham conseguiu buscar um empate, ou seja, mais uma vez demonstrando que contra equipes grandes pode abrir o placar, por mais que o Tottenham seja bastante preguiçoso no modo de jogar, e empatou com o Chelsea. Então ele pode sim tentar tirar ponto do Liverpool aqui. Mas eu venho acreditando nessa possível virada de chave do time do Liverpool, do time do Klopp. Tá? Então a minha ideia por aqui também é trabalhar contra, no caso, o não favorito ao Brentford, desde que eu tenha leitura para isso. E eu já vou te mostrar como isso pode ser perigoso. Primeiro, os últimos confrontos entre eles. Em 2022, 3-0 para o Liverpool em casa. E em 2021, 3-3. 3-3. Tá? Dá uma olhada aqui, o que a gente tem dos números. E não são favoráveis para o Liverpool, como eu falei. Eu estou mais acreditando nessa virada de chave do que propriamente no histórico. O Liverpool venceu apenas uma partida, se eu não me engano, fora de casa. Se eu não me engano, já tem até que atualizar isso aqui, né? Porque ele venceu o Aston Villa, então são 2 vitórias em 7 jogos. Mas olha como vem mal o desempenho do Liverpool. É um time que sai na frente com menos frequência, é um time que sofre gol com mais frequência. Por mais que não tenha sido tantos gols, ele acaba sofrendo pelo menos um gol em quase todos os jogos. Mas vai enfrentar um adversário que também não tem um número tão decente dentro de casa. Também tem que atualizar aqui esses dados do Brentford. Eu estou fora de casa, eu vou atualizar isso ainda hoje provavelmente. Então, se eu for considerar só números, eu não vejo um Liverpool assim tão assustador como a gente tinha em outras temporadas. Mas como a gente pensa numa possível virada de chave, no Liverpool jogando melhor e num bom momento, isso pode ser sim interessante. Olha só, o Brentford sai na frente em quase 60% dos jogos dentro de casa, isso é perigoso para você que trabalha contra. Quando a gente coloca desempenho do primeiro tempo, você vê um Liverpool pouco efetivo, marcando poucos gols, também sofrendo pouco, mas não conseguindo vencer tanto e perdendo metade dos primeiros tempos que faz fora de casa. Isso realmente é assustador. Você tem que redobrar a sua atenção, redobrar a sua leitura de jogo, caso você não queira tomar um gol contra a posição. Tá? O Brentford, apesar de ter números melhores, não é assim tão avassalador. Não é uma discrepância tão grande. Segundo tempo, mesma coisa, né? Eu já tenho que atualizar os dados do livro, provavelmente ele melhorou um pouquinho, mas ainda assim ele ficaria quase que pau a pau com o Brentford. Então, quando você tem um jogo muito parelho, a gente acaba pesando um pouco mais o momento. E na minha opinião, o momento do Liverpool é um pouco melhor, tá? Mas a gente tem que respeitar o Brentford por ter vencido o West Ham, por ter vencido o City e, obviamente, por ter aberto o placar contra o Tottenham e segurado o empate contra o Chelsea. Então pode sim ser um time que segure o Liverpool por aqui, que consiga segurar ao ponto de fazer com que o Liverpool não pontue ou até que pontue pouco, mas quando eu estou buscando contra a pior equipe em campo, não me importa se eu vou estar a favor do gol ou não, né? O que eu quero é não estar contra o gol, mas eu quero buscar momentos de aceleração, momentos de superioridade do Liverpool para que eu consiga buscar essas correções de preço contra a equipe do Brentford. Muito cuidado, tá? O Brentford é uma equipe que sofre bastante de bola parada, sofreu 7 gols de cabeça, 7 gols de bola parada, e o Liverpool tem marcado bastante nesse fundamento. Então fica de olho nisso, porque pode ser um fator de decisão aqui para a equipe do Liverpool. Voltamos para a França para falar de mais 2 jogos. O primeiro é entre Montpellier e Marselha, que começa aqui às
15 horas, se eu não estou enganado, horário do Brasil, né, horário de Brasília. 1h73 a hora do Marselha. São duas equipes, de novo, que eu não tenho trabalhado com tanta frequência. Talvez o Marselha, pelo fato da Champions League, fase de grupos, onde eles caíram ali na fase de grupos com o Frankfurt, Sporting e Tottenham, eu acabei trabalhando um pouco mais. E é o que me chama a atenção para ficar de olho nesse jogo, alguma coisa contra o adversário do Marselha, o Montpellier. Tá? Se a gente colocar dentro da classificação, o Montpellier é o 12º, como mandante tem apenas 3 vitórias em 8 jogos, não toma tanto gol também, tem uma defesa relativamente sólida, e como visitante o Marselha, que é o 3º colocado, está na 4ª colocação como visitante, com 7 jogos e 4 vitórias, e o que chama a atenção é o baixo número de derrota e de gols sofridos, tá? É uma das melhores defesas fora de casa na competição. Por que eu quero falar rapidamente desse jogo? Porque tem apenas um cenário que me interessa por aqui, que a gente tem que tentar aproveitar de uma maneira bastante cautelosa. Quando a gente abre um pouco mais os números, a gente consegue ver que mesmo tendo um desempenho um pouco abaixo da média, o Montpellier ele sai na frente com uma frequência assustadora. 63% ela já assusta quem vem trabalhar, no caso, contra essa equipe. O Marselha, por outro lado, sai ainda mais na frente, então ela acaba dando um pouquinho mais de confiança. 86% das vezes ele é o primeiro a marcar. Fica quase 50% sem sofrer gol, e parece uma defesa mais sólida do que o Montpellier. A gente consegue ver aqui 6 gols sofridos fora de casa contra 13 gols sofridos do Montpellier em casa. Mas o que mais me chama a atenção é esse primeiro tempo aqui, que é onde eu tenho o Marselha bem dominante, com muita vitória, com muito gol marcado, pouquíssimos gols sofridos, me parece uma defesa muito mais concentrada na primeira etapa, e o Montpellier que sofre mais gols, que perde mais, que vence menos, né, e que acaba sofrendo gol com mais frequência. Tá? E um primeiro tempo basicamente é o que mais me interessa, porque quando a gente vai para o segundo tempo, por mais que a gente ainda tenha uma leve superioridade do Marselha, não me passa tanta confiança assim para tentar buscar alguma coisa. É claro que o que vai comprovar isso é a leitura de jogo, né? Mas já tendo um histórico a gente consegue tirar algum tipo de informação. Então não são equipes que eu trabalho com tanta frequência, talvez eu trabalhe com capital menor se eu for trabalhar esse jogo, mas tem me passado alguma confiança trabalhar os jogos do Marselha, porque já ter percebido como o time joga em alguns aspectos e principalmente pelo desempenho do Marselha nas primeiras etapas fora de casa. É o que eu venho buscar, alguma coisa contra o Montpellier se essa leitura do Marselha no primeiro tempo se confirmar. Para fechar o dia, 5 horas da tarde na França, Rennes e Nice. Não são equipes que se distanciam tanto em qualidade, talvez o momento do Rennes seja um pouquinho melhor, são 10 pontos de diferença. Como mandante, o Rennes tem apenas uma derrota e tem o mesmo número de gols sofridos que o Lens, que é o líder dentro de casa, então tem uma defesa sólida. Mas o Nice também não tem um número de derrotas assim tão grande fora de casa, inclusive tem também uma defesa relativamente sólida, com uma média de um gol sofrido. Então, como são equipes que não se distanciam tanto na qualidade e também não se distanciam tanto na tabela, os momentos de superioridade que a gente vem buscar, principalmente pelo fato do Rennes aqui, não vão ser provavelmente tão grandes, não vão ser tão espaçados. Isso, obviamente, exige uma leitura maior, uma concentração maior nesse jogo. As últimas vezes que se enfrentaram, o time do Nice venceu 3 das 5 com uma vitória apenas do Rennes. Tá? O Rennes dentro de casa vem com números excelentes, vem sofrendo poucos gols e vem vencendo, e o Nice fora de casa vem tendo um pouco de dificuldade de vencer, mas também não vem perdendo. Tá? Por isso que eu estou dizendo que a distância, a discrepância entre essas duas equipes não é tão significativa. O que é um pouco discrepante são os números quando a gente expande um pouco o que as duas equipes vêm apresentando dentro de cada jogo. O número do Rennes é mais expressivo, são mais vitórias, mais vezes saiu na frente do placar, principalmente dentro de casa, falhou o mesmo número de situações, tem sofrido um pouco mais de gol do que o time do Nice, mas tem mais vitória e tem mais poder de decisão ao sair na frente do placar. Quando a gente fala de número de gols marcados, o Rennes realmente dá um banho, né? São 21 gols dentro de casa contra 9 do Nice, mas são duas equipes que sofrem relativamente a mesma quantidade de gols. O que me chamou a atenção foi esse primeiro tempo do Rennes, uma equipe que sofre apenas um gol, marcou 7, nenhuma derrota, 63% de vitória, contra uma equipe do Nice que tomou 6 gols, venceu apenas 25%, perdeu metade dos primeiros tempos e marcou poucos gols. Então eu consigo ver uma discrepância bem grande por aqui, e esse leia a pior equipe em campo no Nice também me parece uma possível oportunidade. O segundo tempo do Rennes também é superior, né, claramente,
mas a gente já tem uma melhora significativa do Nice por aqui, que pode complicar um pouco as coisas, tá? O Rennes, apesar de ser um time que marca bastante de bolas aéreas, também é um time que sofre nesse fundamento. Então, isso pode ser importante na sua tomada de decisão durante as aberturas e fechamentos de posição.